Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Capítulo 96, Batalha Feroz, Reunião. Incontáveis flechas feitas de gelo caíram do céu. Este feitiço tem um efeito lento e todas as flechas estavam cheias de mana, por isso esse feitiço era perigoso. Bang! 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 Salt ergueu o corpo de Bonnie e o usou como escudo. Ele virou a cabeça e olhou para Lin nos olhos. Lin se reprimiu para não mover os olhos. Ela encontrou o olhar de Salt com o seu, embora estivesse envergonhada. Ela queria que ele acreditasse nela. Os sentidos de Lin estavam excepcionalmente aguçados no momento em que ela nasceu. Especialmente, sua consciência sobre a energia como mana. Ela estava muito confiante em sua habilidade. Ela queria ser útil para Salt pelo menos uma vez. Acredite em mim, Salt. Por favor. Lin orou em sua mente. Ela viu que Salt olhou na direção que ela disse. Ela estava nervosa, perguntando-se se Salt acreditaria nela. Salt libertou Bonnie de suas mãos ao decidir que se Bonnie sofresse mais danos, sua condição pioraria como Maio. Ele virou a cabeça e olhou para Giron, que estava protegendo Senna e Mai. Então, em Mark, que estava se defendendo das flechas do céu. Obrigado por me proteger. Ele agarrou Bonnie e o jogou em direção a Mark. Aqui está seu amigo. Se ele acordar mais tarde, diga-me obrigado por me proteger. Você. Mark olhou para ele com uma raiva clara estampada em seu rosto. Salt estava tratando a todos aqui como uma ferramentas descartáveis da qual ele poderia se livrar quando quisesse. Salt então virou a cabeça na direção que Lin apontou. Ele avançou em direção a ela sem hesitar. Ele não duvidaria dela por algo assim. Desde que ele começou a juntar as bandeiras das outras classes, Lin não disse nada. Ela apenas o observou em silêncio, do lado de fora. Mas agora, ela disse algo para ele. Significa apenas que ela queria fazer uso de si mesma para ele. Ele dobrou os joelhos e se lançou naquela direção. Ele moveu o corpo de um lado para o outro para evitar as flechas, mas havia muitas flechas que ele não conseguia desviar de todas. Alguns deles até perfuraram seu corpo. Sendo este o caso, Salt usou corrida e correu em linha reta. Ele ignorou as flechas que caíam em seu corpo. Quando ele estava mais perto do lançador do feitiço de Tier 2, Salt pulou no ar. Ele viu que o lançador era um homem esguio com longos cabelos loiros. O homem tinha orelhas pontudas e pele macia. Ele era sem dúvida um elfo. Este homem não era outro senão o Top 2, Irlin Vodnit. Salt estava prestes a lançar um feitiço em Irlin quando duas figuras apareceram ao lado dele. Sou vós. Sou vós. Salt foi pego de surpresa e as duas figuras deram um forte soco em seu estômago. Bang! Salt foi jogado no chão e balançou levemente o solo. Seu corpo estava profundamente embutido na rocha dura. Giron e os outros olharam. Eles viram Salt cair no chão. Os outros estão aqui. Giron murmurou e olhou para a direção de onde Salt veio. Ele viu 3 pessoas. O homem no centro era o Top 2 que o derrotou uma vez, Irlin Vodnit. Os outros 2 foram os Top 4 e Top 5. O Top 4 era um homem de constituição grande. Embora sua constituição fosse como a de uma classe de lutador, este homem era um mago de pleno direito. Seu cabelo preto curto e olhos negros afiados brilhavam com a intenção de lutar. Ele era Grungiun, do clã da capital real do reino hebreu. O Top 5 era uma mulher com um corpo voluptuoso. Seu longo cabelo sedoso e preto esvoaçava com o vento. Seus olhos castanhos estavam olhando para o lugar onde Salt caiu. Ela estava segurando um longo bastão de prata na mão direita. Ela era Helene Carnain. Essas 3 pessoas eram da classe Mago Unqa. A verdadeira força da classe Mago.
As pessoas que atacaram a classe de Solta eram apenas mais uma classe coletora de bandeira vermelha, assim como o grupo de Brian em sua classe. Ailene abriu a boca e disse: aquele homem é realmente incrível. Mesmo que o tenhamos surpreendido, ele conseguiu nos contra-atacar naquele instante. Sim, eu vi nas batalhas de classificação como ele venceu alguns de nossos colegas. Grunge acenou com a cabeça em suas palavras. Sua mão direita e a esquerda de Ailene estavam sangrando. Quando eles apareceram ao lado de Solta, Solta rapidamente puxou a espada Vajrasaya que estava pendurada em sua cintura. No momento em que eles lançaram um soco em sua direção, Solta sabia que não poderia evitá-lo, pois ele apenas usou caminhada no ar, então ele cortou sua espada em sua mão para reduzir a força do soco. Ailene bateu com seu cajado no chão e lançou cura em si mesma e em Grunge. Este feitiço era a versão avançada de luz de cura, então suas feridas pararam de sangrar imediatamente. Grunge olhou para sua mão direita. Ele abriu e fechou a palma da mão antes de esticá-la. Ele então disse: é bom, posso usar essa mão em uma luta. A força dele é mais forte do que a sua composição, e disse a Ailene em voz baixa enquanto olhava para o lugar coberto de fumaça e poeira. Irlin parou seu feitiço porque estava drenando muito de sua mana. Ele olhou para o lugar para onde Ailene estava olhando e balançou a cabeça. Ele olhou para Giron e disse: de pensar que aquele homem iria incomodá-lo tanto, Giron. Acho que você não melhorou desde a última vez que lutamos. Você não entenderia se não tivesse lutado com ele. Eu já reconheço sua força e você vai experimentar isso também, já que está aqui. Giron disse a Irlin. Ele reconheceu o quão poderoso e ardiloso Solta é. Ele se perguntou se perderá todas as suas bandeiras nesta situação. Mai e Bonnie haviam caído. Eles não podiam ajudá-lo. Ele só podia contar com Senna e Mark. Giron suspirou e fechou os olhos. Ele então ouviu vários passos. Abrindo os olhos, ele viu muitas pessoas vindo a este lugar. Parece que temos outros visitantes. Todos os lutadores poderosos do primeiro ano chegaram a este lugar. Eles vieram de classes diferentes e todos eles tinham um objetivo neste lugar. E isso foi para reunir todas as bandeiras vermelhas que outras classes juntaram. Irlin olhou em volta e sorriu. Parece que vai ser uma batalha de classes. Vamos ver quem vai ganhar no final. Ele também ficou surpreso ao ver as outras classes chegando neste lugar. Mas isso não o impediria de atingir seus objetivos. Ailene desviou o olhar do local onde Solta caiu e olhou para os recém-chegados. Ela abriu a boca e disse: vai ficar um pouco caótico. Tudo bem para mim. Eu queria lutar contra todos eles. Grunge riu levemente. Mark, Senna, prepare-se para a batalha. Não, apenas se concentre em se proteger. Eu farei tudo para fora. Giron disse a seus dois camaradas. O rank 1 ao rank 30 estavam aqui neste lugar, exceto por algumas pessoas. A maioria das pessoas que chegaram aqui eram poderosas por conta própria. Eles poderiam cuidar de si mesmos na luta que se aproximava. Como as pessoas aqui eram de classes diferentes, eles também ficaram surpresos ao ver todos que chegaram aqui neste lugar. Irlin olhou para todos e disse: que pena, Yuriko não está aqui. Se ela estivesse aqui, seria bom, já que o top 1 e o top 2 estão presentes neste lugar. Ele não sabia que a top 3 do ranking Yuriko foi derrotada por Randolph quando ela estava atacando a classe de Mago 1B. Ele ficaria chocado se ouvisse isso no futuro. Uma pessoa sem classificação derrotou o único top 3 do primeiro ano. Lin se escondeu com cuidado. Ela não se atreveu a pronunciar qualquer tipo de som. Ela temia que essas pessoas pegassem as bandeiras que ela segurava. No entanto, ela ficou chocada quando viu os poderosos do primeiro ano chegarem a este lugar um por um. Mas ela nunca focou sua atenção neles. Ela olhou para o lugar onde Solta caiu com um olhar preocupado. Ela queria ir para lá, mas conseguiu se conter. Ela sabia que, uma vez que se revelasse, essas pessoas atacariam por causa da quantidade de bandeiras vermelhas que ela estava segurando.
Ela se lembrou do que Souta disse a ela antes. Aconteça o que acontecer, não largue as bandeiras e ele vai pensar em como lidar com os adversários. Souta deixou essas bandeiras sob minha proteção e ele confiou em mim. Portanto, sei que ele fará algo a respeito deles, Lin pensou. Souta ainda estava deitado na pequena cratera enquanto descansava em sua mão. Ele ergueu a espada Vajrasaya e murmurou: posso usar isso? Ele estava hesitando se deveria usar essa espada ou não. É verdade que se ele usasse essa espada, ele poderia lidar com a maioria dos alunos neste lugar, mas havia um risco. E se a espada tentasse dominar sua mente mais uma vez? Bem, espero que você não me ataque, Saia. Capítulo 97 Batalha Feroz, 5 minutos. Souta estava deitado no chão enquanto olhava para o espada Vajrasaya em sua mão. Ele abriu a boca e disse: Vei. Senhora Vermelha, você está aí? Depois de alguns momentos, ele não ouviu mais nada. Não havia resposta e parecia que essa espada não iria incomodá-lo por um tempo. Ele então tentou chamar por ela mais uma vez, mas sem sucesso, ela não respondeu à sua chamada. Ele queria saber qual era a postura dela. Se ela era sua inimiga ou aliada. Na verdade, ele não queria que ela se tornasse sua inimiga, pois a espada era útil para ele. Isso deu a ele um grande impulso em seus atributos e a habilidade de equipamento realmente o ajudou em sua expedição na floresta desolada. Ele não seria capaz de derrotar os líderes dos cavaleiros se não fosse pela habilidade do equipamento da espada e pelos atributos adicionais. Não importa o quanto ele prevesse o movimento de seu oponente se seus atributos fossem muito baixos em comparação com seu oponente, então ele não seria capaz de reagir rápido o suficiente. Antes que ele pudesse reagir, ele receberia um golpe de seu oponente. Isso é o que aconteceria se a lacuna nos atributos for muito grande. 1. Ele então desviou sua atenção e ouviu muitas pessoas ao seu redor. Algo está acontecendo ao meu redor. 1. Isso é favorável para mim, assim como eu não preciso ir para a classe deles para receber suas bandeiras vermelhas. Souta murmurou e ele se levantou lentamente. Ele limpou a sujeira e a poeira em suas roupas. Ele então sentiu o chão tremer. Significa apenas que a batalha já começou e ele só podia esperar que eles não descobrissem Lin. Sua voz. A rajada de vento soprou a fumaça espessa que cobria esta área. Isso revelou para o resto das pessoas neste lugar. Mas a maioria deles não teve tempo de olhar para ele, pois estavam ocupados lutando entre si. 1. O que você está fazendo? Já que todos vocês estão me ignorando, então deixe-me pegar suas bandeiras vermelhas, e Souta murmurou e colocou a mão no queixo. Ele varreu os olhos sobre as pessoas que estavam presentes aqui. Ele contou as pessoas que seguravam as bandeiras por serem seu alvo. Giron, Mark e Senna olharam para ele se perguntando o que ele faria nesta situação. Mas eles não têm tempo para observá-lo enquanto seus oponentes os atacavam. Giron saltou para longe para criar uma distância de seu inimigo. Ele estava lutando contra o segundo classificado Irlin e alguns dos alunos de outras classes. Ele estava com as mãos cheias dessas pessoas, apenas Irlin sozinho estava causando dificuldades e agora outras pessoas se juntaram à batalha para derrubá-lo. Alguns dos outros alunos decidiram juntos que derrubá-lo seria importante se eles quisessem pegar as bandeiras vermelhas, então decidiram trabalhar juntos. Mas alguns dos alunos não queriam isso, pois sabiam que seriam os próximos assim que conseguissem derrubar o primeiro lugar do ranking. É por isso que Giron estava lutando com várias pessoas ao mesmo tempo. Irlin, que estava lançando feitiços em Giron, nem percebeu Souta. Ele estava muito ocupado tentando derrubar o rank 1 do ranking que o derrotou. Mesmo com a ajuda de outras pessoas, ele ainda não conseguiu pegar Giron. TSK. Esses lixos. Irlin estalou a língua enquanto olhava para as pessoas que estavam atacando Giron. A Elaine foi quem notou Souta, não Grunge. Grunge estava se divertindo enquanto lutava com outros alunos ao mesmo tempo. Ela bateu com o cajado no chão e criou uma barreira ao seu redor.
Ela então acenou com seu cajado e o chão ao seu redor rapidamente se transformou em gelo. E mais uma vez ela lançou outra barreira ao seu redor. Já chega, e murmurou a Helene antes de virar a cabeça e olhar para Solta. Ela viu que os olhos de Solta estavam olhando para todas as pessoas aqui neste lugar. Ela se perguntou o que ele estava planejando fazer. Solta olhou ao redor e murmurou: se Brian estivesse aqui, ele entraria na batalha sem hesitar. Bem, eu também, e ele começou a circular sua mana pelo corpo. Ele olhou para sua espada mais uma vez. Ele estava relutante em usar essa espada depois do que aconteceu da última vez quando ele evoluiu. Uf! Ele respirou fundo e dobrou ligeiramente os joelhos. Com um obun, ele avançou em direção à pessoa mais próxima que segurava as bandeiras vermelhas. Sou vós. Peguei você, Solta disse enquanto sorria e apontava sua espada para o homem. O homem ficou surpreso ao ver Solta aparecer na frente dele. Ele tentou se afastar, mas era tarde demais. A espada já estava vindo em sua direção e ele sabia que não poderia evitá-la. Puti! Argue! Um grande corte apareceu no peito do homem. O sangue jorrou da ferida em seu peito. Solta moveu a mão e agarrou as bandeiras vermelhas na mão do homem. Ele arrancou com força as bandeiras de sua mão. Ele então levantou os pés e chutou o peito do homem. Bang! O homem voou e caiu no chão. Isso alertou as pessoas ao redor do lugar. Todos pararam de se mover e olharam para Solta, que segurava as bandeiras vermelhas que arrebatou do homem. Solta olhou para eles e abriu lentamente a boca e disse: vamos lutar e ver quem vai ganhar. Ele levantou lentamente a palma da mão e lançou o feitiço Restrição Sombria junto com o feitiço Estaca Sombria. Irlin olhou para o chão e saltou imediatamente. Pulem! Ela gritou para seus camaradas. A Helene deu um pulo e apontou o bastão para ele. Ela reuniu sua mana e lançou um feitiço. Bala de mana. Dezenas de pequenas bolas azuladas apareceram ao lado dela. As bolas azuladas dispararam em sua direção rapidamente. Sou vós. Sou vós. Solta jogou as bandeiras que segurava no céu. Ele então evitou rapidamente o feitiço Bala de Mana que a Helene lançou. Isso é perigoso, você sabe, e Solta disse enquanto passava os olhos pela área ao seu redor. Ele encontrou outro aluno segurando bandeiras vermelhas. Ele investiu contra aquele aluno enquanto usava a habilidade corrida. Em apenas um momento, ele chegou na frente do aluno. Solta usou Restrição Sombria e cortou com sua espada. Ele então agarrou as bandeiras e chutou o aluno para longe dele. Sou vós. De repente, ele se abaixou quando um punho passou por cima de sua cabeça. Solta olhou e viu Grunge, o rank 4 do ranking do primeiro ano. Ele cortou com sua espada horizontalmente, mas Grunge deu um passo para trás e evitou sua espada facilmente. Ele agarrou as bandeiras vermelhas que segurava com força antes de jogá-las em direção ao Grunge. Grunge deu um passo para o lado para evitar as bandeiras e se lançou em direção à Solta. Sou vós. De repente, ele encontrou seus pés presos no chão. Grunge olhou para baixo e viu que o chão se transformou em lama. Deslizamento de lama. Eu vou lutar com você mais tarde. Solta sorriu para ele antes que ele se virasse e corresse em direção ao aluno que estava segurando as bandeiras vermelhas. Seu alvo desta vez foram os alunos com bandeiras vermelhas. Solta não quer que ninguém neste lugar pegue as bandeiras vermelhas. Ele evitará qualquer luta, exceto para aqueles que têm bandeiras vermelhas. Seus feitiços Restrição Sombria e Estaca Sombria derrubaram alguns alunos que se reuniram neste lugar. Ele removeu os fracos dos fortes, então apenas as pessoas que possuíam algum poder permaneciam neste lugar. Todos eles estavam entre os 30 primeiros e alguns poucos que foram salvos por seus companheiros, assim como aquelas pessoas que estavam segurando as bandeiras vermelhas. Irlin franziu a testa e disse: atrás dele. A Helene e Grunge olharam para Irlin e acenaram com a cabeça. Eles perseguiram Solta, que estava correndo pelo campo de batalha. Sou vós.
Sua voz. Irlin lançou um feitiço para parar os oponentes de Aelene e Grunge. Ele cuidaria dessas pessoas, mas teme que Giron o ataque. Ele virou a cabeça e olhou para Giron. Ele descobriu que Giron estava lutando contra os outros alunos. Haha, me pegue se puder. Solta riu enquanto Aelene e Grunge o perseguiam com tudo o que tinham. Ele se moveu e pulou no topo da árvore antes de pular novamente. As duas pessoas estavam tendo dificuldade em acompanhar seus movimentos. Enquanto ele estava correndo, ele pegou as bandeiras da classe 1 que estão espalhadas pelo chão. O que ele está planejando fazer? Ele correu apenas para receber as bandeiras vermelhas ou ele tinha outro motivo? Eu não pude dizer nada, Aelene pensou enquanto tentava adivinhar qual era o motivo por trás de sua ação. Você! Volte aqui e lute comigo! Grunge gritou com toda a força de seus pulmões. Ele abriu as palmas das mãos e lançou um feitiço para Solta. Sua voz. Eu vou lutar com você mais tarde, Solta respondeu com uma risada e moveu o corpo para evitar o feitiço. Então, espere por isso. Eu lutarei com você com todas as minhas forças. Tempo restante antes do final do teste, 5 minutos. Capítulo 98. Batalha feroz. Eu não disse que você podia tocá-la. Sua voz. Solta chegou na frente de um homem que segurava as bandeiras vermelhas. Ele apertou sua espada e acenou com a espada Vajra para o homem. Puti. Assim como antes, Solta levou as bandeiras vermelhas na mão do homem. Solta sorriu antes de chutar o homem para longe. Bang! O homem voou e caiu nas árvores. Isso fez com que as árvores tremessem e as folhas caíssem pelo chão. Só mais um pouquinho, Solta murmurou enquanto olhava para os alunos que seguravam as bandeiras vermelhas. Restam apenas alguns deles. Ele seria capaz de derrubá-los com o tempo restante que ele tem. Sua voz. Sua voz. Sua voz. Solta sentiu as flutuações de mana no ar. Era muito densa, então ele olhou para cima e se viu encurralado enquanto diferentes feitiços eram lançados em sua direção. Ele finalmente provocou a ira dos alunos aqui neste lugar. São muitos deles, e Solta disse em voz baixa quando viu a cena. Ele olhou para todos os cantos onde poderia lançar sua bola sombria. No final, ele desistiu de usar o feitiço Bola Sombria. Pelo menos um ou dois feitiços atingiriam a bola sombria se ele a lançasse em qualquer direção. O feitiço explodirá e perderia seu efeito de trocar de posição com o usuário. Então, evitando os feitiços. Havia muitos feitiços para evitar, então ele sabia que seria inútil tentar evitar os feitiços. Os feitiços cobriram todas as rotas de fuga que ele poderia pensar. Como era esse o caso, ele não tinha escolha a não ser bloquear isso usando o seu corpo. Ele tinha um objeto que poderia receber esses feitiços sem arranhar. E essa é a arma de grau escuro Espada Vajrasaya. Irlin olhou para as três pessoas inconscientes à sua frente. Ele apenas derrotou seus oponentes neste momento. Ele virou a cabeça e viu que Solta estava sendo encurralado pelos alunos. Ele olhou em volta e encontrou algo. Ele sabia que Solta passaria por momentos difíceis com um monte de gente que o visava, incluindo Aelene e Grunge. Então esse é o seu plano, hein? Ok, vamos fazer isso, e Solta disse com um sorriso malicioso no rosto. Ele moveu a mão esquerda e jogou as bandeiras vermelhas que segurava no céu. Sua voz. Ele apertou ainda mais a espada fazendo ela emitir uma luz vermelha. Quando uma bola de fogo estava perto dele, Solta rapidamente acenou com a espada em sua mão. Lua cruzada. Uma luz vermelha piscou e atingiu vários feitiços no ar. Boom! Boom! Isso fez com que os feitiços explodissem no ar, mesmo sem atingir o alvo. Ah! Solta acenou com a espada Vajra mais uma vez. Isso fez com que várias explosões ocorressem no ar. Boom! 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 Solta cortou a espada com a intenção de erradicar todos os feitiços que estavam indo em sua direção. Ele continuou acenando em todas as direções.
Ainda assim, alguns dos feitiços escorregaram em sua guarda e pousaram em seu corpo. Não importa o quão forte ele seja, ele ainda é um aluno do primeiro ano e ele não pode bloquear inúmeros feitiços que foram direcionados a seu corpo de todas as direções. Boom! 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 Após alguns momentos, Souta ainda estava de pé em seu lugar com alguns ferimentos no corpo. Todos estavam olhando para ele com olhos arregalados. Eles ficaram surpresos quando viram como ele cortou aqueles feitiços. Sério, e ele sorriu e olhou para sua mão. Ele viu que sua mão estava tremendo. Foi porque ele usou a habilidade do equipamento do Espada Vajrasaya em um curto período de tempo. Este é o efeito colateral de usar a habilidade de equipamento da espada continuamente. Souta olhou para suas estatísticas e viu que ele ainda tem muitos pontos de vida e vigor, mas sua mana era menos da metade de sua reserva de mana. Isso é ruim, sem mana eu teria dificuldade em lutar contra todos os alunos aqui. Souta pensou enquanto olhava as suas estatísticas. Bem, isso só lhe causaria alguns problemas. Não é suficiente derrotá-lo, pois ele estava confiante em sua capacidade física. Se ele fosse um mago puro, então ele realmente perderia contra esses alunos, pois um mago puro dependia da quantidade de mana que ele tinha. Agora, os atributos de Souta estavam equilibrados, então mesmo que ele drenasse sua mana, ele ainda poderia lutar usando sua habilidade física. Ele ainda tem artes de combate para usar, mesmo que não possa usar seu feitiço. Isso era importante para ele. Atualmente Souta não conhecia muitos feitiços. Ele só conhecia alguns, mas feitiços de especialidade que ele conhecia era apenas 3. Os feitiços Restrição Sombria, Estaca Sombria e Bola Sombria eram os feitiços que vieram da árvore de habilidade da escuridão. Isso só aumentaria enquanto ele aumentava o rank de sua classe. Ok, vou usar toda minha mana sem me conter, Souta disse em voz baixa enquanto seu olhar varreu os alunos na área. Grunge e Ailene se recuperaram do choque que sentiram. Grunge cerrou o punho e reuniu sua mana. Ele ergueu o punho e apontou para Souta. Exploda, explosão terrestre. Ele gritou enquanto lançava um feitiço em Souta. Souta olhou para o chão antes de rolar rapidamente para o lado. O chão que ele estava antes explodiu. As chamas explodiram como uma fonte. Boom! Souta olhou para o feitiço com uma carranca no rosto. Isso era perigoso. O grau daquele feitiço foi próximo de um feitiço de Tier 2. Ele perderia uma grande quantidade de sua vida se aquele feitiço o atingisse. Ah, vamos acabar com você agora. Souta olhou para Grunge e disse com um sorriso. Ele agarrou a espada com força e correu em direção a Grunge. Sua voz. Corrida. Souta usou a habilidade corrida para aumentar sua velocidade. De repente, uma parede surgiu do chão em frente ao Grunge. Parede de pedra. Ailene lançou porque sabia que Souta tinha como alvo Grunge, seu camarada. Ela não deixaria Grunge lutar contra Souta sozinho. Ela sabia que Souta não era um oponente fácil apenas pelo que ele mostrou antes. Souta continuou a avançar, mesmo quando a parede apareceu na frente do Grunge. Depois de alguns momentos, ele chegou à frente do feitiço Parede de Pedra. Ele acenou com a espada e a parede foi cortada ao meio. Sua voz. A parte superior da parede caiu no chão com um forte som de obaque. Atrás da parede estava Grunge. Souta viu Grunge sorrindo para ele enquanto abria ambas as palmas das mãos. A mana do Grunge estava oscilando muito. Ele estava pronto para lançar um feitiço a qualquer momento. Isso é, e Souta franziu a testa enquanto olhava para ela. Explosão de ar. O ar se acumulou na palma da mão de Grunge. Ele se transformou em uma bola de vento antes de disparar em direção a Souta com um impulso poderoso. Eu já esperava isso, você sabe. Souta sorriu e ele ergueu a mão esquerda. Ele observou o tempo e a velocidade do feitiço antes de acenar com a mão esquerda. Boom! A bola de vento bateu no chão atrás dele e causou um buraco profundo. Souta conseguiu desviar o feitiço com a mão esquerda, mas não sem consequências.
A pele de sua mão esquerda foi arrancada. As pessoas ao seu redor podiam ver sua carne nua. Grunge ficou chocado quando viu isso. Ele olhou para a mão de Souta atordoado. Souta usou essa chance para o cortar com sua espada. Sua voz. Um grande corte apareceu no peito de Grunge, mas Souta ainda não havia terminado. Ele cortou com sua espada mais uma vez e outro corte apareceu no corpo de Grunge. Argue! Grunge gemeu quando uma grande quantidade de sangue jorrou de seu peito. Isso é o que você quer, certo? Souta chutou Grunge no ar. Ele olhou para Grunge e correu atrás dele. Sua voz. Com um salto, Souta apareceu na frente do Grunge. Ele puxou a mão esquerda e cerrou os punhos. Estaca sombria, e Souta murmurou enquanto estacas pretas emergiam do chão e então ele deu um soco poderoso no corpo de Grunge. Bang! Grunge voou e caiu no chão que estava cheio de espinhos. O chão tremeu quando seu corpo se espatifou com um impulso poderoso. Dói, e Souta reclamou em sua mente. Ele ainda podia suportar a dor que sentia na mão esquerda. Bem, não é a primeira vez que ele experimenta isso. Antes, quando ele estava lutando contra a mulher vermelha da espada Vajra, uma vez ele sacrificou sua mão esquerda para salvar o povo. Esse ferimento foi bem mais sério do que este. De repente, ele ouviu uma voz familiar. Kiaya. Eu sabia que algo estava errado quando ele jogou aquelas bandeiras no ar. Mas, felizmente, percebi que estava indo na mesma direção. Souta se virou e viu Irlin, o segundo colocado, se aproximando de Lin. Lin estava segurando um monte de bandeiras nos braços. A mana de Irlin estava flutuando conforme ele se aproximava de Lin. Isto é ruim. Esse cara, Irlin, é o top 2, enquanto Lin é apenas uma estudante comum. Ela seria facilmente derrotada se eles lutassem. E Souta respirou fundo e prendeu a respiração. O sorriso em seu rosto lentamente desapareceu e foi substituído por uma expressão fria. Ele dobrou ligeiramente os joelhos e seus músculos se projetavam. Impulso de agilidade, impulso de força, velocidade felina, fortalecimento muscular triplo, corrida. Souta usou suas artes de combate e feitiço enquanto avançava em direção a Irlin com todas as suas forças. Ele usou todas as suas habilidades sem se conter. Boom! Foi tão rápido que em apenas 2 segundos Souta chegou ao lado de Irlin. Ele abriu a palma da mão e tentou agarrar o rosto de Irlin. Eu não disse que você podia tocá-la. Eu vou te matar, sabe? Capítulo 99, Batalha Feroz, Restrição Sombria nível 9. Tão rápido. Ailene ficou surpresa ao ver sua velocidade. E pensar que Souta nem usou sua velocidade máxima quando ela o perseguiu. Ela virou a cabeça para onde Souta estava indo e viu sua colega de classe, Irlin, a segunda colocada no ranking, e uma garota com cabelo roxo. A garota estava segurando um monte de bandeiras vermelhas. Então é assim, e murmurou Ailene ao entender por que Souta estava jogando a bandeira vermelha. Souta não estava jogando essas bandeiras aleatoriamente. Ele estava jogando para seu parceiro e esse parceiro era aquela garota de cabelo roxo. Este homem a surpreendeu repetidas vezes. Realmente incrível. A mana de Irlin explodiu quando ele ia atacar Lin. No entanto, quando Irlin estava prestes a lançar um feitiço, sua expressão mudou ligeiramente. Ele parou de se mover quando sentiu alguém ao seu lado. Ele sentiu o perigo vindo ao lado dele. Souta chegou ao lado de Irlin em poucos instantes. Ele abriu a palma da mão e estendeu-a na direção do rosto de Irlin. Eu não disse que você pode tocá-la. Eu vou te matar, sabe? Souta disse em um tom frio. Souta. Lin olhou para ele com uma expressão surpresa. Sua voz. Souta agarrou o rosto de Irlin e o jogou no chão. Ele continuou a avançar enquanto segurava o rosto de Irlin. Boom! Ele criou uma trincheira de 1 metro de profundidade e 2 metros de largura no chão. As árvores que estavam em seu caminho foram arrancadas e se espatifaram em pedacinhos. Me solte!
Irlin tentou dizer algo a Solta. Ele ergueu a mão e agarrou o pulso de Solta. Ele sentiu uma dor extrema enquanto Solta usava seu corpo para abrir o terreno. HMPH. Solta bufou enquanto apertava e juntava sua mana na palma da mão. Argue. Irlin sentiu um calor extremo na mão de Solta, que segurava seu rosto. A sensação de queimação que sentia estava se tornando insuportável. Bola de fogo. Solta lançou o primeiro feitiço que aprendeu neste mundo. Já que ele estava segurando o rosto de Irlin e usou a palma da mão para lançar o feitiço. O feitiço explodiu imediatamente assim que apareceu. Boom! Ele então jogou Irlin fora antes de lançar outro feitiço bola de fogo. Irlin caiu no chão e seu rosto ficou coberto de fumaça. Então, uma bola de fogo voou em direção a seu corpo e explodiu. Boom! Ailene e outros alunos olharam para isso com uma expressão perplexa. Eles assistiram como Solta cuidou do top 2 do primeiro ano inteiro assim. Ele é forte, e Jiron murmurou enquanto olhava para a figura de Solta. Ele já nocauteou 2 das 5 pessoas que tentavam derrubá-lo. Agora, Senna e Mark o ajudam a lidar com os 3 restantes. Era porque eles queriam que ele restaurasse sua energia. Antes eu pensava que eu era o primeiro ano mais forte neste instituto, mas parece que estava errado. Ele disse em voz baixa. Os outros alunos, inconscientemente, deram um passo para trás quando viram Solta virar a cabeça para olhar para eles. Eles engoliram em seco quando Solta sorriu amplamente. Solta olhou para todos e abriu lentamente a boca. Vou vencer todos aqui. Ele provocou a todos. Se ele fizesse isso, alguns deles recuariam e outros não. Ele queria diminuir seus oponentes desta vez, pois estava exausto e estava prestes a cair a qualquer segundo agora. As feridas que recebeu antes estavam sangrando e isso o fez perder as forças mais rápido do que antes. Ele estava apenas tentando colocar uma frente forte para intimidar alguns deles, pois sabia que não poderia intimidar a todos aqui, como aquele top 1 do ranking que poderia ir frente a frente com ele caso ele não usasse a espada Vajra. De repente, ele sentiu uma sensação de calor nas costas. Solta virou sua cabeça e viu Lin usando luz de cura nele. Luz de cura era um feitiço que não era eficaz para o lançador. Só poderia curar as feridas de outras pessoas, exceto para o lançador. Acima deste feitiço estava a versão avançada chamada cura. Ele poderia fazer o que a luz de cura não podia. Lin não era uma lutadora ou maga poderosa, mas pelo menos conhecia vários feitiços básicos. Ela não estudou seriamente antes e não ouviu as palestras de Barga. Ela estava se arrependendo agora. Ela lamentou não ter forças suficientes para apoiar Solta. Tudo o que ela podia fazer era assistir Solta lutar e se machucar. Já que eles me encontraram, não preciso mais me esconder. Sinto muito. Não pude ajudá-lo. Lin pediu desculpas a ele. Na verdade, ela estava se contendo quando viu Solta sendo ferido por seus oponentes. Ela realmente queria ajudá-lo e tratar suas feridas, mas sabia que tinha um papel a cumprir. E isso é recolher as bandeiras vermelhas que Solta deu a ela e protegê-las. Além disso, mesmo que ela corresse em direção a ele naquela hora, ela sabia que não tinha forças para ajudá-lo. Ela se tornaria um fardo para ele e é isso que ela não queria que acontecesse. Solta sorriu para ela e disse: Você não precisa se desculpar. Eu já disse antes que vou lidar com isso sozinho. Ele se virou e deu um tapinha na cabeça dela. E Lin corou com o contato repentino. Seu rosto ficou vermelho quando ela abaixou a cabeça. Obrigado, isso é o suficiente para mim. Solta agradeceu e tirou a mão. É muito difícil dar tapinhas em alguém mais alto do que você. Tornou-se estranho. Bem, isso nem importa agora, já que a maioria de suas feridas pararam de sangrar. Suas feridas não foram completamente curadas. Luz de cura foi apenas primeiros socorros. Não poderia curar completamente feridas como essas, pois só poderia ser usado para estancar o sangramento. Pelo menos ele evitou que ela curasse sua mão esquerda.
Suas feridas profundas e sangue cobriam a verdadeira forma de sua mão. Mesmo que doa como o inferno, ele ainda pode machucá-lo. As luvas de grau azul que ele estava usando haviam sumido. A luva em sua mão direita estava segura. O único problema era sua mão esquerda. Eu conheço alguns feitiços e eles vão te ajudar. Lin balançou a cabeça e disse. Ela então lançou um feitiço de buffing solta. Força menor. Reforço de energia. Isso. Isso vai me ajudar muito. Você pode ir agora, leve essas bandeiras, disse Solta enquanto esticava o braço. Ele estava se sentindo melhor agora que Lin lançou feitiços de buff de nível baixo nele. De repente, todos ouviram um som de assobio alto e foi seguido por uma explosão. Todos ergueram os olhos e ouviram uma voz. Tempo restante até o final do teste especial. 1 minuto. A voz não era alta nem suave, estranhamente todos os alunos em toda a montanha ouviram. A voz estava imbuída de mana e um feitiço auxiliar especial. Permite que uma voz simples seja ouvida por toda a montanha. Sério, que momento bom! E Solta sorriu ironicamente ao ouvir a voz. Ele sabia o que aconteceria a seguir. Ele se virou para Lin mais uma vez e disse, você pode ir agora, você se tornará o alvo. Ele disse essas palavras com uma expressão séria no rosto. Ok. Lin assentiu com a cabeça enquanto agarrava com força as bandeiras vermelhas em seus braços. Como ela estava segurando a maioria das bandeiras vermelhas neste lugar, ela se tornará o alvo de todas as classes. Será uma batalha defendê-la por 1 minuto. Enquanto ela mantivesse as bandeiras, elas se tornariam os pontos da classe assim que o teste especial terminasse. Proteger Lin por 1 minuto não é um problema para mim. Solta sorriu amplamente. Sua intimidação anterior não seria eficaz nesta situação. Eles iam apostar tudo apenas para pegar as bandeiras de Lin. Todos vamos trabalhar juntos e tirar as bandeiras vermelhas dela. Ailene gritou e era isso que ela queria. Todos acenaram com a cabeça em suas palavras. Todos eles tinham uma expressão sombria no rosto. Era porque a garota atrás de Solta estava segurando mais de 10 bandeiras vermelhas. Solta usou seus pontos de habilidade para aumentar o nível do feitiço Restrição Sombria para o nível 9, deixando-o com 4 pontos de habilidade restantes. Ele então rapidamente o lançou antes que alguém pudesse se aproximar de Lin. Restrição Sombria. Várias sombras surgiram do chão. Ailene e a outra pularam rapidamente, mas notaram algo diferente. As sombras eram muitas vezes mais rápidas do que antes, então prendeu os pés de todos. Eles não conseguiram escapar porque isso estava fora de suas expectativas. O que? Ailene ficou surpresa com isso, então acenou com o cajado para quebrar as sombras, mas percebeu que estava mais resistente do que antes. Ela ergueu a cabeça e olhou para Solta. Ela ouviu sorrindo enquanto olhava para eles. Nada bom. Ela adivinhou que Solta estava prestes a fazer algo a respeito. Todos vocês vão ficar aqui. Solta lançou o feitiço de estaca sombria. Puti! Puti! Várias estacas explodiram do chão e perfuraram seus pés. Todos eles gritaram de dor. Neste teste especial, nós vencemos. Solta olhou para eles e disse. Eles não seriam capazes de seguir Lin desde que eles machucaram seus pés. Eles não seriam capazes de correr direito com um buraco nos pés. Giron, que estava assistindo do canto, suspirou com isso. Ele sabia que a turma de Solta teria a maior pontuação neste teste especial. Parece que ainda preciso recuperar minhas forças e treinar mais. Ele murmurou em voz baixa enquanto olhava para a figura de Solta. Ele apenas esperou o fim do teste especial. Depois de algumas dezenas de segundos, um sino alto tocou em toda a montanha. Apenas significa que o teste especial tinha acabado. Capítulo 100 – Fim do teste especial. Um sino alto tocou em toda a montanha. Os alunos pararam de lutar enquanto olhavam para o céu. Solta suspirou e caiu de joelhos. Ele estava exausto e seu corpo coberto de hematomas.
Sua mão esquerda estava coberta de sangue e sua pele havia sumido. Uf, e isso drenou a maior parte da minha força, Souta disse em voz baixa enquanto ofegava. Ele conseguiu testar o limite de sua força neste teste especial e sabia que poderia lutar contra vários alunos do primeiro ano ao mesmo tempo com seus atributos atuais. Ele imaginou que provavelmente poderia se igualar àqueles do ranking do segundo ano. Mas ele não tinha certeza contra qual posto ele poderia lutar. Os alunos aqui no Instituto Ladro eram poderosos. Eles eram ainda mais fortes do que os aventureiros de rank e rank D. Foi especialmente para os alunos do terceiro e quarto ano. É por isso que grande parte dos alunos que se formaram aqui tornaram-se pessoas influentes no país, como o Lorde da Cidade de Ladros e o Capitão da Guarda Real. Ailene olhou para Souta por alguns segundos antes de virar a cabeça para seus companheiros. Ela foi ao lado de Irlin e Grunge, que estava gravemente ferido. Ela lançou cura sobre eles para parar o sangramento de suas feridas. Da próxima vez, vamos vencer. Desta vez, o subestimamos muito. Ela disse em voz baixa enquanto curava seus companheiros. O último feitiço de Souta a pegou de surpresa. Os alunos foram ajudar seus companheiros feridos. De repente, um grupo de professores apareceu diante deles. Eles trouxeram os curandeiros do instituto com eles. Eles ajudaram e trataram os alunos que sofreram lesões neste teste especial. Um dos curandeiros se aproximou de Souta. Souta olhou para o homem que vestia roupas brancas e balançou a cabeça. Você pode curar os outros primeiro. Eu posso cuidar de mim mesmo. Você tem certeza? O curandeiro perguntou a ele, então ele olhou para a mão esquerda ensanguentada de Souta. Sim, tenho certeza. Eu ainda posso usar essa mão e não foi tão profunda. Souta acenou com a cabeça e olhou para a mão esquerda. Ok, eu vou te curar mais tarde. O curandeiro disse a Souta antes que ele se virasse e saísse para curar os outros alunos. Souta olhou para a figura da curandeira em retirada. Ele então ouviu passos vindo de trás, então ele virou a cabeça e olhou para ele. Ele viu Lin caminhando em sua direção com bandeiras nos braços. Souta, você está bem? Lin perguntou a ele com um olhar preocupado. Não, eu não estou bem como você pode ver, Souta respondeu a ela e ele se levantou lentamente. Me desculpe por perguntar, então deixe-me ajudá-lo. Lin caminhou ao lado dele e segurou sua mão. Está tudo bem, eu ainda posso andar. Souta balançou a cabeça. Ele então sorriu para ela e disse, vamos para o nosso acampamento. Tenho certeza que os outros estão esperando por nós. Lin olhou para o rosto dele antes de assentir. Ah, sim. Acho que Mila está preocupada com a gente. Mila? Souta olhou para ela com um olhar questionador. Ah, nossa representante de classe. Eu a chamo de Mila. Lin explicou a ele. Os dois conversaram com os professores daqui dizendo que vão voltar para o acampamento. Os professores concordaram com eles e os deixaram voltar para o acampamento da classe de Mago 1B. Souta olhou para Lin. Ele podia ver que ela estava animada para voltar ao acampamento. Ele abriu a boca e disse, você está muito animada para voltar. Sim, quero mostrar a Mila as bandeiras que você coletou, disse Lin com uma expressão animada enquanto olhava para as bandeiras em seus braços. Ela queria dizer a Lumilia como Souta era legal quando ele estava lutando contra alguém. A cena em que Souta protegia de Irlin se repetia em sua mente. É verdade que eu colecionei essas bandeiras sozinho, mas sem você, eu não seria capaz de coletar muitas bandeiras. Souta balançou a cabeça e disse. Se ele lutasse sozinho, a história teria sido diferente. Ele teria que segurar as bandeiras enquanto lutava contra os inimigos que estavam atrás dele. A dificuldade seria maior se Lin não se juntasse ao seu grupo. Ei! Lin ficou surpresa quando ouviu suas palavras. Ela abaixou a cabeça e seu rosto ficou vermelho. Eu não fiz nada, e ela disse baixinho enquanto gaguejava. Você fez alguma coisa.
Solta parou por um momento antes de continuar. Você segurou as bandeiras, isso é tudo. Ha. Ele então riu dela. Você está me provocando. Lin inflou suas bochechas. Ela então se lembrou de algo. Eu fiz algo, eu ajudei você a parar o sangramento de suas feridas. Assim que ela mencionou isso, ela olhou para a mão esquerda de Solta. Ela abriu a boca e perguntou: Você está realmente bem? Isso, realmente esqueci disso, e Solta ergueu a mão esquerda e disse: Isso? Sim, eu posso lidar com isso. Vou tratar disso no acampamento. Você quer que eu lance um feitiço de cura em você? Lin ofereceu. Está tudo bem, não desperdice sua mana com algo assim. Solta recusou sua oferta. Ele não deixaria ninguém incomodar sua mão esquerda. Não é um desperdício se eu pudesse curar suas feridas, disse Lin. Não, eu posso lidar com isso. Solta balançou a cabeça. Ele realmente queria que alguém tratasse sua mão esquerda, mas isso revelaria sua forma assustadora. Portanto, ele só podia cerrar os dentes e suportar a dor que estava sentindo. Entendo, e Lin abaixou a cabeça em decepção. Ela só queria ajudá-lo e nada mais. Solta olhou para ela e suspirou. Tudo bem, você pode curar as outras feridas, exceto esta mão esquerda. Realmente? Lin olhou para ela. Sim. Solta acenou com a cabeça para ela. Os dois caminharam por 12 minutos antes de chegarem ao acampamento da classe de Mago 1B. Lá eles viram seu professor, Bargan, ajudando a limpar o acampamento. Todo o acampamento era um campo de batalha porque era onde estava a bandeira vermelha de cada classe. Não era apenas Bargan que estava aqui, os curandeiros e clérigos do instituto estavam aqui e eles estavam curando os alunos de outra classe aqui. Solta olhou em volta e viu a garota chamada Yuriko entre os feridos. Yuriko estava no top 3 do ranking e não é fácil machucar alguém como ela. Ele se perguntou quem a fazia parecer assim. Lin olhou para ele e o viu olhando para os alunos feridos. Ela olhou para lá e não viu Brian e Alice. Essas duas pessoas eram as que lhe vinham à cabeça quando pensava que Solta estava procurando alguém. Lin sabia que Solta sempre estava com esses dois. Se não era Brian, era Alice. Solta virou a cabeça e viu que a bandeira vermelha de sua classe ainda estava em seu lugar. Significa que ninguém conseguiu levar a bandeira vermelha. Ele franziu a testa com isso. O terceiro colocado ficou ferido em seu acampamento. Se ela estava aqui, isso significa que seu alvo era a bandeira vermelha de sua classe. A questão é, e quem entre seus colegas foi capaz de parar o top 3 do ranking de todo o primeiro ano? Não apenas impedindo-a, também infligiu graves ferimentos em seu corpo. Quem é capaz dessa façanha entre seus colegas? Seria o Brian. Não, Brian não estava aqui, então é literalmente impossível. É Alice? Existe uma possibilidade. Solta balançou a cabeça e colocou esses pensamentos na parte de trás de sua cabeça. Ele saberia a resposta à sua pergunta mais tarde, pois irá perguntar à representante de classe o que realmente aconteceu aqui. Ele olhou para Lin e deu um tapinha nas costas dela. Você pode ir agora ao professor Barga e deixá-lo contar as bandeiras que coletamos, disse Solta. Sim, eu farei isso. Lin acenou com a cabeça para ele antes de correr para Barga. Solta olhou para a figura dela antes de balançar a cabeça. Ele entrou em uma das tendas aqui e pediu ao clérigo algumas bandagens. Ele iria cobrir a mão esquerda com as bandagens. Lumilia notou Lin correndo em direção a Bargan com um monte de bandeiras vermelhas. Ela sabia que seu parceiro era Solta, então olhou em volta e não encontrou Solta. Ela não sabia que Solta estava dentro de uma das tendas, enfaixando a mão esquerda. Depois de alguns minutos, ela viu Lin terminar de falar com Barga e deu as bandeiras vermelhas para ele. Lin então se aproximou dela com passos apressados. Antes que Lumilia pudesse dizer alguma coisa, Nail que estava ao lado dela disse algo primeiro. Lin. Onde está Solta?
O que vocês dois fizeram para conseguir tantas bandeiras vermelhas? Niall disse enquanto colocava a mão sobre os olhos e olhava ao redor tentando encontrar Souta. Ela desistiu rapidamente quando não viu Souta. Ela voltou sua atenção para Lynn e verificou seu corpo. E olhando para você, você ainda parece a mesma. Você não tem um único arranhão em seu corpo. Na verdade, Souta foi quem fez a maior parte do trabalho. Eu estava apenas no canto assistindo sua batalha. Lynn disse com um sorriso irônico. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novel em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.